porque qual é a balança que cabe os montes? A não ser o dedo de Deus se pesando para saber o peso. Quem guiou o Espírito do Senhor? Qual foi o conselheiro que lhe ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe fosse dado compreensão? Quem instruiu Deus na vereda do seu juízo? Quem lhe deu sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são para ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os animais da terra são bastante para lhe oferecer um holocausto. Todas as nações, repita comigo, todas as nações, para eles são como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que o nada. Quem comparareis vocês a Deus? Quem é semelhante a Ele? Olha o que ele disse aqui: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Os moradores da terra são como gafanhotos para ele. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os grandes da terra. Aí ele diz assim: levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou estas coisas? O sol, as estrelas, a lua, os planetas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, porque ele é grande em força, ele é forte em poder, e nenhuma só coisa deve me faltar. Aí diz assim: por que dizeres você, Jacó, o meu caminho Deus não conhece, e o meu direito passa a ser percebido? Deus pergunta: o que é que eu não sei? O que é que eu não sei? E por que você diz que Deus não me conhece? O que é que eu não sei? Aí ele responde para nós esta noite: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Alcançado ele faz forte, multiplica as forças. Ao que não tem, é o único matemático que multiplica zero por zero e faz alguma coisa. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem voados como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode dar uma glória para Jesus esta noite? Aleluia! Aleluia! Versículo 4. Versículo 4. Aleluia! Aleluia! Prostre-se toda a terra perante ti. Toda a terra se prostre. Toda a terra se incline. Reconheça o teu poder e a tua grandeza. Toda a terra se prostre, se incline e diga: tu és Senhor absoluto em todas as coisas. Versículo 5. Vinde, vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele diz: vinde, analise, veja aqui, examine, inspecione, pense no que Deus já fez por você. É um convite de Deus esta noite para a sua vida. Pense no que Ele já fez, as situações difíceis que Ele já lhe tirou, as bênçãos que chegaram na sua mão. Vinde e vede que Ele tem feito coisas grandes em seu benefício. Olha o que diz o versículo 7. Em seu poder governa eternamente. Olha que coisa linda. Seus olhos vigiam as nações. Seus olhos vigiam as nações. Repita comigo, por favor. Seus olhos vigiam.
Vigia aqui é tomar cuidado, é olhar, é guardar, é estar atento. O salmista diz assim: Deus, teus olhos estão sobre mim, me guardando, me guiando, me seguindo. Há momentos até que a gente quer se esconder de Deus, mas não consegue. Quem se esconde dele? Há momentos que a gente está tão envergonhado de Deus que, como Pedro, a gente volta para o mar e quer abandonar. E Deus vai lá na praia e fala assim: vim conversar contigo. Eu estava com um companheiro, eu estava conversando e eu aprendi uma coisa com ele. Diz que quando Jesus encontra-se com Natanael, diz que Filipe leva Natanael até Jesus. E quando Jesus olha Natanael, fala assim: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael pergunta assim: onde tu me conheces? Para saber se eu não tenho máculas morais. Onde tu me conheces? Aí Jesus fala assim: eu te vi estando debaixo da figueira. E o companheiro me ensinou uma coisa: que figueira ali não é um momento anterior, porque dá para entender que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira e chegou Filipe e falou assim: vamos falar com Jesus. Aí Natanael se levantou da figueira, correu lá, e quando Jesus falou assim com ele, assim: eu te vi debaixo da figueira. Disse: não, a história diz que Natanael, ele era contemporâneo de Jesus. Eles nasceram na mesma época. E quando Jesus tinha, você lembra que quando Jesus tinha 2 anos de idade, Herodes baixou um decreto dizendo que todos os meninos teriam que morrer. Os meninos de 2 anos para baixo teriam que morrer. Só que o anjo vai e avisa a José e Maria, e eles pegam Jesus e levam para o Egito. E passa ali um tempo. Só que a história diz que Natanael, que também era uma criança, recém-nascida, um bebê, uma criança pequena, a sua família não foi avisada por um anjo. Então quando os romanos entraram na cidade para destruir, para matar as crianças, as famílias entraram em pânico e desespero, e as crianças de 2 anos eram pegas e mortas. Mas a família de Natanael pegou um monte de folha de figueira, colocou o menino e cobriu de figueira. Cobriu, e o menino ficou escondido. E os soldados passaram e não viram o menino debaixo da folha de figueira. Quando Natanael encontra Jesus 30 e poucos anos depois, ele fala assim: eu te vi lá atrás, debaixo da figueira. Eu estou te acompanhando de lá. De lá. Há muito tempo que ele nos acompanha. Não é de hoje, não é de ontem. Aleluia, aleluia. Ele viu a gravidez de risco, ele viu. Ele te viu lá, embaixo da figueira. Só Deus sabe qual é a figueira. Só Deus sabe qual é a figueira que você está. Lá no centro de Macumba, na roda do crack, na boca de fumo, na boate, no bar, na prostituição, no pecado, na lama, no lixo. Diz o Senhor: eu te vi lá, e disse: vou pegar para mim, vou fazer alguém. Eu te vi lá. Eu te conheço de agora, eu te conheço de muito tempo. Os meus olhos estão sobre ti, diz o Senhor. Eu tenho te acompanhado, eu tenho te vigiado. Oh, aleluia. Você pode levantar sua mão esta noite e dar um glória para Jesus. Porque se ele não estivesse lá atrás, você não estaria aqui hoje. Mas a porta foi fechada, o laço foi quebrado. Aleluia. O que nós cantou aqui esta noite
te guiando, dizendo: cuidado, olha o buraco, sai daí! Pare, vá, siga. Ele é Deus que guia. Esse que eu te tomo pela tua mão direita, diz o Senhor, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você pode dar glória a Jesus esta noite. Seus olhos têm guiado. Aleluia. Oh, glória! Seus olhos estão sobre nós. Profetizar esta noite para a sua vida. Ele não está só de olho em você. Ele está de olho em quem está lá. Ele está de olho em quem está lá. Alguém está lá. E os olhos de Deus estão lá. Se você crê, adore esta noite. Deus não perde ninguém de vista. Oh, glória! Ele vai, porque Ele está olhando. E glória a Deus por isso esta noite. Eu quero concluir esta palavra esta noite. Aleluia.